Motu, em termos de figuras de ação, anda meio embaixo atualmente, pelo menos até a chegada das novas figuras baseadas no filme que vai estrear no meio do ano. Porém, como o próprio nome do canal diz, nós somos o Classic Edition Toys e nada melhor do que falar sobre figuras clássicas. E vai ser o caso aqui, porque a gente está trazendo nessa semana aqui o vídeo do Stratos da linha Masters of the Universe Classics da Mattel, uma figura lançada em fevereiro de 2009, então já completou os seus 17 anos. Quer saber mais sobre essa figura aqui? Então segue a gente aqui no canal para conhecer essa figura aqui, que é muito legal. Bora lá! E aqui está ele, nosso Stratos. Vamos contextualizar as coisas aqui, especialmente para quem esteja nos conhecendo exatamente por esse vídeo aqui. Essa é uma figura pertencente a uma linha lançada pela Mattel em 2008, como uma figura originalmente lançada para a Comic Con de San Diego. Deu tão certo que a partir de 2009 a Mattel decidiu lançar uma linha de figuras regulares em parceria com o estúdio dos Four Horsemen, que ficaram responsáveis pelo design dos personagens. E aqui a gente tem a recriação até mais do que da figura vintage, apesar da grande homenagem à linha vintage que a gente tinha, especialmente as artes que a gente tinha nas cartelas dos personagens. Então a gente pode começar, inclusive, falando da altura. Era uma linha de figuras bem grande aqui, a gente nota aqui, é uma personagem que chega aos seus 17 centímetros, é uma linha de figuras de 7 polegadas. E aqui, mostrar para vocês aqui é o detalhamento que essa figura tem. Ele tem toda uma escultura aqui de pelagem, exatamente, é o reaproveitamento da base aqui do corpo do Homem-Fera, mas nem por isso deixa de ser bem feito. Olha só a quantia de escultura de pelagem aqui, cheia de sombreamento, não tem só escultura, tem sombreamento em toda a extensão do corpo da figura. A gente nota aqui também nas pernas, aqui nas canelas, tanto na parte da frente quanto na parte de trás aqui a gente nota também toda essa escultura e sombreamento, uma figura muito bem feita. Acho que aqui na parte das costas, aqui próximo ao pescoço, fica mais fácil ver o sombreamento, ou seja, atentaram-se não apenas para a parte da frente, mas também para a parte de trás da figura. Temos sombreamento aqui também nas asas, olha só que bonito, toda esculpida e com sombra, uma sombra escura aqui que não fica aquele vermelhão tapado. Temos sombreamento aqui no cinturão dele também e no calção, olha só, a gente consegue ver o brushing aqui com os detalhes mais claros no calção, muito bem feito. O bracelete dele aqui é preso, não é possível você soltar aqui, então essa parte aqui da movimentação das asas fica dependendo da movimentação do braço. A gente nota inclusive aqui também nas mãos a pintura aqui das unhas, muito bonito também, só que aqui o pé, como eu falei, ele tem aquele pé de meia que a gente fala, igual a figura vintage, mas não é exatamente porque eles estavam tentando recriar a figura vintage, poderiam simplesmente reaproveitar o pé do Homem-Fera também, que tinha garras. Porém aqui os Four Horsemen procuraram se atentar ao que a gente tinha na arte oficial do personagem, e lá, apesar do Homem-Fera ter os pés com garras, o Stratos não, o Stratos tinha esse pezinho igual da figura vintage na arte, então recriaram esse tipo de pé aqui. E para mim isso aqui é a atenção aos detalhes, muito bonito mesmo. A gente chega aqui também no colete dele, o colete dele, como vocês podem ver, não é igual ao da figura vintage, ele tá aqui com a aparência também da arte do personagem, da cartela, então ele tem todo um diferencial, aqui ele vai até aqui a cintura, tem esse detalhe de pintura e de escultura, olha só que bonito aqui também as penas, muito legal. O jetpack dele aqui também é super bem feito, legal. A gente nota que ele é removível também, você pode tirar aqui, não o jetpack em si, mas aqui o coletinho, você pode tirar aqui, ó, ele é preso aqui por trás, e você tira aqui
pela cabeça também. E a gente chega aqui exatamente na escultura da face, olha só que bonita. O Stratos, como sempre, com aquela cara de gente boa, ele é um personagem muito da paz aqui, é um personagem que todo mundo gosta, e aqui conseguiram representar muito bem isso. A gente nota as pálpebras cinzas aqui, a barba dele cinza também, como sempre, o capacete vermelho, o visor azul. O meu tem um detalhezinho aqui, escapou um pouquinho de tinta aqui da pintura do visor, foi pro capacete, mas tá muito bonito. É uma figura que está captando muito bem aqui o visual que a gente tinha do personagem, tanto da figura vintage, como especialmente da arte da embalagem que a gente tinha. Passando agora para as articulações, a gente tem que considerar, obviamente, que é uma figura aí de alguns anos atrás, um pouquinho mais antiga, porém muito bem articulada, ainda mais considerando o padrão que a gente tinha na época. A gente começa falando aqui da cabeça, pode girar para os lados, pode subir, pode descer, a articulação aqui no ombro pode subir, pode girar 360 graus, temos corte aqui no bíceps que permite o giro, articulação simples aqui no cotovelo, dobra só até aqui, a escultura fica um pouquinho no caminho, temos articulação aqui no punho, simplesmente gira. A articulação aqui entre o tórax e o abdômen, tem aquele corte que era bem característico que a Mattel utilizava, pode subir, pode descer, temos corte aqui na cintura, a articulação aqui do quadril abre, consegue abrir, não exageradamente, vamos até esse ponto aqui. Temos esse corte de coxa que é bem escondido, bem discreto, eu gosto bastante, particularmente a indústria evoluiu com aquele corte aqui no meio da coxa, que eu acho normalmente que é até meio feio, foge um pouco da anatomia, aqui é bem escondidinho, eu curto. Temos articulação simples aqui no joelho e aqui no pé temos simplesmente para subir e descer. Não temos o joguinho para o lado, isso aqui é mais da forma como é montada essa articulação, mas ajuda, né? Você a ter um certo posicionamento aqui dos pés para você facilitar aí na posição do personagem. Como esses Stratos Classics vêm sem nenhum acessório, a gente já passa aqui para as nossas comparações. E aqui temos ao lado do nosso Stratos Moto Classics outras duas versões dele. Aqui temos o Stratos Moto Origins e aqui temos o Stratos Masterverse New Eternia. Para a gente ver aqui o que eles têm de semelhante, o que eles têm de diferente, a gente começa obviamente falando que o Stratos é muito característico, né? Você observa os três, mesmo que eles tenham algumas diferenças, você reconhece o personagem só de ver. O padrão de cores se mantém, a única coisa que o Moto Origins ele está com o colete e as asas invertidas, mas também está certo porque na linha Vintage original também tínhamos essas duas versões do Stratos e a Mattel optou por essa aqui quando fez o Stratos na linha Origins, e a gente observa também que os coletes são diferentes. Esse aqui é baseado na figura vintage, esse aqui é baseado na arte da embalagem vintage e esse aqui é novo, que a Mattel criou aí, talvez tentando mesclar alguns conceitos, tanto de figura vintage quanto da figura do personagem da Filmation, que tinha um colete um pouquinho mais para cima, assim, no meio do peito. A gente vê aqui, bem interessante, bem bonito ver os três. A gente vê que esse aqui é bem mais escuro, mais sóbrio que os outros dois. Esses dois têm um tom de cinza bem mais clarinho, mas a gente observa o quão bem feito é esse Stratos aqui, a parte de sombreamento e detalhamento. Esse aqui, que era para ser tão detalhado quanto, porque é uma figura um pouco mais premium, tá basicamente cinza tapado aqui. O pouco de sombreamento que ele tem é nas asas e não tá nem completo, só na parte de cima, a parte de baixo aqui não tem. Uma pena, né? Isso aqui podia ser uma figura muito mais bonita. Na mão de um customizador isso aqui vai ficar bem legal. Então, aí está, pessoal. Este foi o nosso review do Stratos da linha Masters of the Universe Classics da Mattel. Eu acho que era o único Stratos aqui que eu tenho na coleção que faltava ser revisado. Em geral, ele servia como objeto de comparação com a figura que estava participando do review. Agora, dessa vez, o astro foi ele que era a figura revisada. Uma figura que é muito bonita, eu curto pra caramba esse Stratos aqui. Ele é cheio de detalhes, muito bem esculpido, muito bem pintado. Obviamente tem a parte de reconstrução aí, de reaproveitamento de bases, como a gente viu do Homem-Fera, mas era assim que era a figura vintage também, é assim que a Mattel sempre tratou a franquia, então não tenho reclamações quanto a isso não. Com relação à aparência do personagem, está muito bonito, recriaram com perfeição aqui a arte que a gente tinha na embalagem, nas cartelas da linha Vintage original. Então só tem elogios a fazer. Esses Stratos aqui, se você se interessou, se você achou legal, ele é meio difícil de ser encontrado hoje. A linha Moto Classics já faz bastante tempo aí que foi encerrada, mas ainda dá para achar, ainda tem colecionador vendendo. Teve gente que substituiu, né, pelas linhas mais novas que foram saindo aí. Ainda tem chance sim, mas normalmente não é uma figura
muito barata não, até porque é um dos personagens da lista A, um dos primeiros personagens lançados pela Mattel lá em 82, quando a linha Vintage original saiu. Então ele é um personagem muito importante aí para o cânone de Mestres do Universo. Então quem tem esses tratos aqui, quando vende, não vende lá com preço muito em conta. Mas é um personagem interessante, obviamente tem outras opções mais em conta aí para você conseguir, mas esse aqui que é o Classics, eu recomendo aí fortemente se você conseguir, especialmente aí em um preço mais camarada, mais interessante, tá bom? Espero que tenham gostado desse nosso vídeo. Se esta é a primeira vez que está nos visitando, seja muito bem-vindo. Inscreva-se aqui no nosso canal para acompanhar as nossas postagens, os nossos vídeos. Nós temos muitos reviews de figura de ação aqui, é o foco principal do canal e de várias franquias, e Mestres do Universo incluso, com certeza. Além de deixar a inscrição, vou pedir também, deixa um joinha, deixa um comentário aqui, compartilhe com seus amigos, que todas essas interações fazem o algoritmo do YouTube entender que esse conteúdo aqui é legal, é interessante e que merece ser divulgado dentro da plataforma. Conto com a ajuda de vocês para fazer o nosso canal crescer cada vez mais, alcançar a cada vez mais pessoas, e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!